Andrew Kincaid é o CEO da Sentinel, a maior empresa de jogos do mundo que está fazendo esforços para um desarmamento, onde toda a violência seria transportada para os videogames. Porém, seus planos não são bondosos. Por meio do implante de um chip na nuca, eles desenvolveram um método de controlar uma pessoa por outra, como se fosse um videogame. Para testar isso, eles usam Max, um jogador profissional que é um beta tester da empresa Sentinel, e por meio desse teste, Andrew planeja o seu golpe. Como será que Max vai reagir ao descobrir a verdade? Então calma aí, respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. Na televisão, a entrevista de Andrew Kincaid, o CEO da desenvolvedora de jogos Sentinel, a empresa que mais cresce no mundo. Recentemente, Andrew se tornou uma figura muito polêmica nos Estados Unidos por se pronunciar contra o direito de possuir armas, dizendo que essa é uma tradição obsoleta e que ele tem uma solução para essa questão. Ele tem feito essa campanha constantemente, mesmo que muitos dos seus funcionários e acionistas da Sentinel não concordem com as suas ideias. Uma dessas pessoas é o chefe da segurança da empresa Sentinel, um homem chamado Orson Creed, que está assistindo a entrevista, preocupado com o que estaria por vir. Sua esposa, Abby, até tenta conversar com ele, mas Orson está totalmente focado na entrevista, onde o entrevistador pergunta para Andrew sobre os desejos de Orson da Sentinel ter contratos militares. Abby tenta dizer que eles precisam sair logo, mas Orson mal dá atenção. Ele está esperando a resposta de Andrew, que diz que ele e Orson possuem visões diferentes e que essa seria a sua última tentativa de fazer algo do tipo, porque esse problema seria resolvido. Depois da entrevista, Orson fica ainda mais tenso, imaginando o pior, e sua esposa o conforta com um abraço. Ela diz que é feliz por ele não ser como o Andrew. Os dois então se preparam para sair com as suas malas, porém, ao abrir a porta, Abby é surpreendida por alguns homens armados que a atacam. Orson até tenta pegar algo para se defender, mas ele é atingido na cabeça por um dos invasores e então desmaia. Em outro lugar, um funcionário da Sentinel chamado Bernard está fazendo uma entrega para um jogador de videogames profissional e um dos beta testers da empresa, Max Troy. No pacote está o arquivo do próximo jogo que Max deveria testar, e ele recebe ansioso para testar logo. Dentro de casa, ele coloca o CD de instalação em seu computador e entra em contato com a sua assistente, apelidada de A Princesa. Ela também é funcionária da Sentinel, que é encarregada de acompanhar Max no trabalho, ajudando ele a lidar com as mecânicas e a navegar em novos jogos. Porém, no dia de hoje, algo será diferente. Por mais que os dois nunca tenham se visto, eles passam muito tempo conversando durante os testes dos novos jogos. Assim, com o tempo, eles foram se aproximando, até chegar no ponto em que Max fica completamente apaixonado por ela e faria de tudo para vê-la bem. Depois de fazer o seu ritual pré-jogo, Max inicia o videogame, enquanto a princesa lhe diz que essa vai ser uma experiência que ele nunca viu antes. Ela avisa que esse jogo não é modificável, o que deixa ele meio desanimado, mas logo fica intrigado quando a assistente lhe diz que nesse jogo ele iria se sentir como se estivesse no mundo real. De volta para a casa de Orson, o local foi completamente bagunçado pelos criminosos para fazer parecer que eles tinham sido assaltados. Sua esposa assiste assustada, enquanto os invasores instalam um dispositivo no pescoço de Orson por meio de uma cirurgia improvisada. Com um toque, eles ativam o aparelho colocado em sua nuca e ele começa a brilhar. Eles saem do local levando Abby com eles, deixando para trás Orson ainda desacordado. No mesmo momento em que Orson começa a despertar do seu desmaio, Max dá início no seu videogame e começa a testar o novo jogo. Logo de cara, ele diz que gostou dos detalhes do cenário, mas estranhou que ele não tem elementos de tela, não marca os pontos de vida e nem sequer possui um menu para que ele ajustasse as configurações.
realmente sendo algo que ele nunca tinha visto antes. Princesa estava certa quando disse que essa seria uma experiência única. Porém, naquele momento, Max não fazia ideia do que estava por vir. Dentro do jogo, ele vai até um quadro que está em um armário e vê nele a foto de um casal, que na realidade são Orson e sua mulher. Max caminha pela casa que está toda bagunçada e se checa em um espelho quebrado que estava jogado no quarto. Vendo seu reflexo, podemos ver que o personagem parece estar bastante irritado com a situação, quase como se ele mesmo não quisesse estar ali. Max checa mais do cenário por curiosidade, encontrando manchas vermelhas nas paredes que parecem ser sangue, mas ele acaba as ignorando, porque ver manchas do tipo em cenário de jogos não é assim tão incomum. Ele continua explorando a casa no jogo, indo até a cozinha, onde se depara com um celular que foi grudado em um dos armários, com um vídeo já aberto com a tela inicial escrita The Play. Max inicia o vídeo e um dos invasores aparece na gravação, chamado Zane, e fala diretamente com Orson, que é na verdade o personagem do jogo. Na sua casa, Orson estava parado assistindo o vídeo, sendo controlado por Max por meio daquele dispositivo. O homem diz para Orson que eles precisam fazer alguns testes e que ele teria 90 minutos para completar cada objetivo, e que se ele falhar, Abby irá perder uma parte do seu corpo para cada objetivo perdido. A primeira tarefa de Orson seria invadir um banco que estaria prestes a ser assaltado, sem ser notado, e recuperar o conteúdo do cofre 1121. Orson está completamente aflito com a situação, enquanto Max recebe a informação como se fosse apenas mais uma missão de um jogo. Max, depois de ver o vídeo, controla Orson para fora da casa e vai até o seu carro. Ele acaba tendo dificuldades para ligar o carro, mas a princesa ensina ele como fazer e diz que estará ali para ajudar ele no que precisar durante o jogo. Enquanto Max sai dirigindo pelo videogame, em uma televisão ao seu lado, um repórter anuncia que um National Bank está sendo assaltado. Depois de chegar ao destino, Max procura por uma maneira segura de entrar no banco, e ele faz isso entrando por uma janela sem ser visto pelos assaltantes. Ele faz com que Orson siga se arrastando pelo chão do banco, até que se esbarra com uma funcionária que estava fazendo o mesmo para tentar fugir dos criminosos. Na tela de Max aparecem algumas opções de diálogo e ele seleciona que Orson faz uma pergunta sobre o tal cofre 1121. Ao escolher o comando, contra sua vontade, Orson faz a pergunta selecionada, e ao ouvir isso, logicamente a mulher fica bem confusa, dizendo que tentar ir até lá seria loucura. Mesmo assim, Orson insiste, então a mulher acaba decidindo lhe ajudar, dizendo que a chave está na gaveta de sua mesa e indicando o caminho que ele deveria seguir. Seguindo sua ajuda, Max guia Orson pelo banco, indo coletar a chave e seguindo para a sala dos cofres logo em seguida. Entretanto, quando Max finalmente encontra a caixa, por um breve momento seu jogo fica fora do ar e ele perde contato com Orson. Nesse momento, Orson luta para recuperar o controle do seu corpo e com muito esforço ele consegue recuperar a sua consciência por um breve instante. Ele se esforça para mover o braço e tentar tirar o aparelho conectado ao seu pescoço, mas o sinal retorna e Orson perde o controle mais uma vez. De volta no volante, Max guia Orson até o cofre como pedido e usa a chave para abrir. Porém, ao invés de documentos, joias ou dinheiro, ele encontra no cofre uma arma acompanhada de um bilhete que lhe passa mais uma missão. Agora, Orson teria que usar a arma para acabar com os assaltantes do banco e pegar o dinheiro para ele. Enquanto isso, na sala, Princesa alerta Max sobre ferir inocentes, dizendo que isso iria resultar na falha da missão. Max faz desdém do seu aviso, falando que ela não deveria se preocupar, porque
porque ele sempre pode reiniciar a fase se algo der errado. Discretamente, Max comanda Orson para atacar cada um dos assaltantes, rendendo eles pelas costas. Conforme o combate se intensifica, Orson e os assaltantes começam a trocar tiros, e Max escuta os gritos de desespero dos reféns, enquanto avança pelo estágio do jogo. Ele consegue habilidosamente acabar com todos os bandidos e pegar suas sacolas de dinheiro, levando elas para o seu carro e fugindo dali. Ele reclama com a princesa, que diz que deve ser um bug e eles irão checar o problema. Depois disso, Max levanta e vai até a cozinha, onde reconhece uma das reféns do seu jogo dando uma entrevista sobre o assalto ao banco. A mulher descreve o incidente como o que aconteceu no seu jogo, explicando que Orson Creed teria aparecido e salvado eles dos criminosos. Ao ver isso, Max percebe que a princesa estava falando quando disse que aquele jogo faria ele se sentir no mundo real, porque ele estava acontecendo nele. Essa revelação deixa Max em um estado de pânico e ele liga para a polícia para denunciar o ocorrido. Mas bizarramente, a telefonista da polícia apenas fala para ele continuar jogando. Max desliga o telefone e escuta a voz de princesa também falando para ele jogar. Então Max a confronta. Ele até tenta desligar o computador, porém é surpreendido por um vídeo de Zane, que diz para Max ouvir o que ele tem a dizer com atenção. Se ele tentar desligar o videogame ou entrar em contato com a polícia, a princesa iria pagar com sua vida e Max iria ser incriminado como responsável no assalto ao banco. Quando Max entra no aplicativo do seu banco, ele percebe que todo o dinheiro coletado no assalto agora está com ele. Além disso, a sua casa também foi cercada por capangas de Zane, que não vão deixar ele sair de lá. Vendo que não haveria outra alternativa, Max volta para a frente da televisão e continua jogando. Agora, pelo celular, ele recebe uma nova missão. Max teria que levar Orson até uma escola, onde um atirador iria atacar. Max aceita a missão e começa a movimentar Orson em direção à escola. Enquanto ele dirige até o local da missão, Max reclama com a princesa por ter colocado ele nessa situação e se associado com algo tão bizarro quanto esse jogo. A garota tenta se explicar, dizendo que ela não teve escolha, mas Max não acredita nela. Quando chega na escola, Zane ordena que Max faça Orson proteger o atirador dos policiais. Assim, ele faz Orson invadir a escola, onde ele se encontra com o atirador. Ele tenta impedir o rapaz, mas o garoto implora para que Orson deixe ele ir embora, dizendo que ou ele continua com o ataque ou Zane vai atrás de sua mãe. Orson deixa o garoto ir embora e começa a ser atacado pelos seguranças da escola, derrotando eles em um combate enquanto o atentado acontece. Depois de ter feito aquilo, eles recebem uma nova missão de Zane, mas desta vez Max apenas desliga a chamada e usa o celular de Orson para digitar o número do seu. Princesa tenta impedir ele de fazer isso, mas Max ignora, atendendo seu telefone e explicando tudo para Orson. Enquanto isso, no apartamento de Andrew, ele mantém Abby como refém e, em uma mesa de café da manhã, ele comenta sobre o passado entre eles. Andrew pergunta se ela contou para Orson sobre o relacionamento que tiveram, e ela apenas reage demonstrando sua raiva. De volta ao carro, Max guia Orson de volta para sua casa, onde ele confronta os capangas de Andrew. Depois de derrotar os homens, Orson se encontra cara a cara com Max, mas por conta do dispositivo no seu pescoço, ele não pode falar. Max pede para que a princesa permita que ele fale, e ela hesita, mas Max a ameaça, dizendo que irá interromper a comunicação se ela não ajudar. Podendo finalmente falar, Orson diz que a casa de Max provavelmente está sendo grampeada, e ele não acredita. Porém, Orson diz que ele foi o criador de todos os protocolos de segurança da Sentinel, incluindo os grampos. Tudo que Max tinha ganhado da empresa
tinha ali dentro um microfone ou uma câmera escondida, usadas para monitorar ele. Depois de tirar todos os grampos de sua casa, os dois sentam para conversar, enquanto Max toma uma cerveja. Orson diz que ele foi o criador dessa tecnologia e ele a chamou de Controle X. Esse era um protótipo que foi feito para espionagem, mas Orson acreditava que ele seria melhor aplicado pelos militares. Ele diz que é um soldado que viu muitos amigos perecerem, mas com o Controle X eles teriam mais chances de sobreviver, tendo duas mentes e dois olhos no controle. Porém, ele diz que Andrew tem outros planos e por isso está atrás dele. Max então observa o equipamento preso no pescoço de Orson e percebe que ele apita conforme o controle é aproximado. Orson pede para que Max remova o chip, mas ele não acha que é uma boa ideia e pede por um momento para se preparar. Ele vai até o lado de fora e arrasta um dos capangas para dentro. Enquanto isso, Andrew fica em choque quando percebe que as suas câmeras não estão mais funcionando, e quando ele consegue restabelecer a conexão, percebe que Orson tinha removido o chip. Não vendo alternativas, Andrew entra em contato direto com Max e diz que irá tirar a vida da princesa se ele não colaborar. Para provar do que ele é capaz, Andrew tira a vida de uma funcionária aleatória. Sem muita opção, Max concorda em continuar jogando. Pelo jogo, Abby lhe dá a próxima tarefa. Max precisa controlar Orson até o restaurante em que Caleb está jantando e deve tirar a sua vida. Entretanto, sem o conhecimento de Andrew, Orson havia colocado seu chip no pescoço do capanga que foi arrastado para dentro. Orson revela ter entendido quais são os planos de Andrew, já que Caleb é o dono majoritário da empresa. Assim, sabendo as intenções do vilão, Max usa o capanga por meio do seu controle, enquanto Orson vai atrás de Andrew para poder salvar a sua esposa. Max estava a caminho do restaurante quando recebeu uma ligação de Princesa, que diz estar segura agora, e ela se oferece para ajudar ele. Juntos, eles conseguem chegar no local da missão e interceptar o alvo, quebrando seu pescoço. Andrew assiste o ocorrido por uma transmissão da tela de Max. Porém, ele estranha que Caleb não reconheceu Orson quando ele se aproxima e começa a agir. Logo, Orson chega no seu laboratório e lá se depara com Zane, acompanhado de mais capangas com a intenção de pará-lo. No entanto, Orson não é o chefe de segurança à toa, e sozinho é capaz de neutralizar todos eles. Depois disso, ele segue pelas escadas, indo em direção ao escritório de Andrew. Quando chega, o vilão está usando sua esposa como refém, por imaginar que Orson poderia ter se libertado do chip. Assim, ele consegue forçar ele a se render. Por uma tela, ele consegue ver que o outro capanga chegou até a casa de Max e está com uma arma apontada para ele. Orson questiona Andrew o motivo dele ter causado o incidente na escola. Ele responde dizendo que aquilo só é uma forma de forçar o governo a ter que discutir o controle de armas, limitando elas apenas para os jogos. Andrew então diz de maneira maníaca que às vezes, para fazer as coisas melhorarem, primeiro você precisa fazer elas piorarem. Orson diz que ele não tem o direito de controlar as outras pessoas. Enquanto isso, Max continua jogando videogame, dirigindo até a sua casa na vida real. O capanga não percebe que ele estava fazendo isso, e é surpreendido quando o homem controlado invade a casa e o ataca. Já na sede da Sentinel, Andrew e Orson estão trocando socos. O guarda se distrai com a briga e Abby consegue o surpreender. Depois de se libertar, ela empurra o homem para fora do prédio. Max chega no prédio da empresa, enquanto Andrew e Orson ainda estão lutando. Andrew em algum momento consegue superar Orson e está pronto para finalizar com ele. Porém, Max aparece armado e acaba com ele antes. Depois dos dois maiores acionistas da empresa falecerem, o terceiro assume o comando da empresa, sendo ele o próprio Max.
E em uma entrevista, ele diz que planeja fazer a empresa focar em trabalhar projetos mais humanizados, que ajudem no desenvolvimento da espécie ao invés de tentar dominá-la. E é assim que esse filme acaba. O que achou dessa história? Comenta aqui no vídeo. Ah, e é claro, se você gostou do recap desse filme, tenho certeza que vai gostar também desse outro que está aparecendo na sua tela e agora.